Bom dia! Vocês concordam que Boku no Hero é bom? Ou que, pelo menos, ele tem muitas coisas legais. O anime tem personagens carismáticos, a maioria dos quirks é interessante, tem a mensagem positiva de que não importa onde você começa a jornada, seu esforço vai ser recompensado. Desde que você coma um fio de cabelo do seu ídolo... Coma! Mas vocês concordam também que Boku no Hero meio que não tem um vilão presente? Até o ponto da história, que é o meio da quinta temporada, parece que os heróis do Senai estão só estudando e resolvendo crime pequeno. Tá, o anime tem o All for One como vilãozão no final do caminho. Ele é feio, tem a voz grossa, é uma ameaça suprema. Mas e até chegar nele? Quem segura a história? Pra contrastar com o One for All, o All for One tem que passar o poder dele pra alguém. Você pode se tornar um herói. Mas quem? Quem é o vilão que tá sempre lá antagonizando os heróis? O Lex Luthor do Super-Homem que é o Midoriya? Ninguém! A história seria tão melhor se tivesse um vilão que sempre estivesse lá, crescendo contra o protagonista, que fosse ameaçador, botasse medo, que a gente pudesse respeitar e falar: ó, esse daí é bichão mesmo. Mas é uma pena que não tem ninguém assim. Pera, Shigaraki? Liga dos Vilões? Quem? Não, eu não conheço não. A produção corrigiu aqui pra mim e aparentemente Boku no Hero tem um personagem chamado Shigaraki Tomura, o líder de um grupo conhecido como Liga dos Vilões, e eles estão na trama desde o começo como antagonistas. Mas vamos ser honestos aqui, eles não fizeram nada de útil até esse ponto da história. Mas eles acabaram com One for All no All Might. Eles, All for One. Mas o Shigaraki amputou o Shizaki lá. Sim, quando o cara tava amarrado numa maca e depois do Midoriya socar ele até o cara virar do avesso. Você entende que o Horikoshi quer montar o Midoriya e o Shigaraki como rivais em contextos opostos de herói e vilão. A tutelagem do All Might e o Way e o One for All contra a tutelagem do All for One, a Liga dos Vilões e o próprio All for One, respectivamente. Mas parece que em algum momento ele esqueceu de Shigaraki e colegas de crime. E como resultado, a história não caminha direito desde o arco do Stain, pela falta de antagonista. Mas, finalmente, para salvar Boku no Hero da trama que parece filler, chega um herói. Ou melhor, um vilão. O arco, conhecido como My Villain Academia, chega para resolver tudo. Ele é o meu arco favorito da história por vários motivos. E por mais que o anime tenha estraçalhado a animação, o pacing e todo o impacto dele para dar atenção para aquele filme, eu ainda amo My Villain Academia. Mas sério, se você quer experiência completa, leia o mangá, é muito melhor lá. E eu quero narrar ele pra vocês hoje, tendo como base as coisas como elas acontecem no mangá, pra explicar por que ele é tão bom e importante. Então, senta que lá vem a história! O arco começa com uma propaganda da Detnerat passando na TV da UA, para situar ela como algo presente no mundo. Essa Detnerat é uma empresa especializada em itens de suporte que tem bem nome daquelas empresas que desviam dinheiro público do brasileiro, sabe? Olá! A gente sabe que a situação está difícil para todo mundo, mas nós da família Detnerat estamos com você. Nós somos uma empresa do bem.
por favor comprem nossos novos produtos de suporte para herói. Eu sou Rikiya Yotsubashi, presidente da Detnerat, e eu aprovo esta mensagem. Mas adivinha? A Detnerat é do mal! E o Rikiya, esse CEO, é o líder do Exército da Meta-Liberação! Um grupão do submundo que segue uma ideologia cujo objetivo é fazer com que todas as pessoas que tenham quirks possam usar eles sem regras e restrição nenhuma. E no exército, o Rikiya assume a identidade de Redestro, porque o pai dele chamava Destro e começou a ideologia antes e tal. E o Redestro, um belo dia, sequestra o Giran, um contato importante da Liga dos Vilões, para conseguir chegar nos caras. Nós vamos espalhar fake news para convencer o povo de que todo cidadão que possui quirk tem o direito de usá-lo para autodefesa sem instrução nenhuma. E nós sequestramos esse amiguinho da Liga dos Vilões. Qual é o zap deles? Eu nunca vou contar para você qual é o zap deles. Mas de qualquer jeito o Redestro descobre qual é o zap deles. Só que enquanto isso, a Liga dos Vilões está ocupada parecendo o brasileiro duro depois do dia 15. Shigaraki, meu braço mecânico não funciona mais. Shigaraki, nosso último miojo foi o almoço de ontem. Shigaraki, nós não vamos ter que tomar água da privada. Shigaraki, por que tá tudo dando errado pra Liga dos Vilões? Não foi pra isso que eu me juntei a vocês! O Dabi tá meio de boa, curtindo o crush dele, mas Shigaraki, Mr. Compress, Toga, Twice e Spinner tão tudo ferrado. Calma todo mundo! A gente só precisa ter fé e dinheiro. Depois que a Liga dos Vilões der o seu último grande golpe, a gente... Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Pra piorar tudo mais ainda, um dia aparece pra eles o Gigantomachia, um cara enorme e fortão que é um servo fiel do All For One. Só que tadinho, Gigantomachia está triste, porque o seu mestre foi preso e ele quer reconhecer o Shigaraki como sucessor desse mestre. Mas esse sucessor é um fracasso. É um fracassado. Eu não te reconheço como mestre! Eu vou bater em vocês até vocês me derrotarem e virarem vilões decentes! Mas antes de começar o massacre, o Dr. Eggman, Dr. Garaki, outro aliado do All For One, cientista do mal e responsável por criar os gnomos, teleporta a Liga dos Vilões pro laboratório dele pra novamente dizer que o Shigaraki é um fracasso. Olá, meus jovens! Eu sou o Dr. Garaki, e esse foi o meu nome desde sempre, não teve que mudar por causa de nenhuma polêmica. E eu quero te ajudar a receber o All For One. Mas você não fez nada de útil na história até agora para provar que merece o meu apoio. Orra, que é isso? Tem mais alguém que quer reclamar de mim? Vilão ruim, capa. Eu posso reclamar que a gente dorme nos papelão aberto? Eu posso reclamar que a segunda temporada de Akusoku dá mais medo do que você? Shigaraki, eu gosto muito de você. E eu tô muitíssimo feliz com a nossa situação atual. Obrigado, Twice! Não, pera. Dabi, onde é que você tava? Eu tava testando meu contato pra ver se ele serve pra ajudar a liga. Ah! Shigaraki, aconteceu alguma coisa com a sua voz? Ela mudou? Não, eu só tô meio rouco de tanto lutar com o Gigantomachia. Mas de boa. Daí o doutor pede o Dabi emprestado pra testar gnomo novo de grande porte e teleporta o resto da liga de volta pro Gigantomachia. E a liga passa a ser amassada 24/7 pelo Gigantomachia por 1 mês e meio, que só dá um figuinha de 3 em 3 dias pra tirar um ronco rapidão. Olha que bonitinho. E um tempo depois, numa das poucas pausas que a liga tinha de tomar pau do Gigantomachia,
O Redestro liga pro Shigaraki no Zap, usando o modificador de voz e o número que ele pegou do Giran, e chama nossos antagonistas pra um Battle Royale. Olá, Shigaraki Tomura e amigos da Liga dos Vilões! Eu sou Redestro, o líder do exército da Meta Liberação! E eu quero derrotar o seu grupinho, a lá Esquadrão Suicida, para mostrar que o meu grupo é melhor que o seu. Eu arranquei esse seu número e alguns dedos desse tal de Giran aqui. Se vocês querem vosso contatinho de volta, eu recomendo que compareçam hoje ao meio-dia na torre da cidade Deika, para que façamos um Battle Royale. No caso, Os seus 6 contra os meus 100.000 seguidores! Oh, até que a risada do mal ficou bacana na voz da Hanayo. A gente precisa salvar o Giran. Ele é meu único inimigo. calma! Eu tenho um plano! Ai, minha santa Gasai Yuno, a última vez que você teve um plano, a gente acabou brigando com a firma. Shio! Dessa vez o plano é bom! O doutor e o Coiso aqui querem que eu prove ser um sucessor digno do All for One. Não é verdade? Então a gente compra a briga desse exército de não sei quem e luta com eles até o Gigantomachia acordar e vir atrás de mim. Daí, a gente deixa os cara e o gigante macho acabarem um com o outro, resgata o Giran, vence o que sobrar dos dois lados, todo mundo respeita a gente e GG! O quê? Por que ninguém tá falando nada? A gente só tá surpreso, porque essa foi realmente a sua primeira ideia boa no anime. Então bora! Doutor, empresta o Dabi de volta aí um pouco e teleporta nós pra essa cidade. E com isso, fica montado o conflito do arco. É o Shigaraki, a Liga dos Vilões, tentando se provar pros ajudantes do All for One e até pra gente, como antagonistas de respeito, versus um vilão de colarinho que controla um público e prega uma ideologia fossilizada. É mal contra mal, ruim contra pior ainda. Não tem nem sinal de Midoriya, All Might ou pessoal da UA em My Villain Academia. E isso é lindo, porque apesar da falta dos personagens principais, ainda é bom bastante pra, na minha opinião, ser o melhor arco de Boku no Hero. Eu amo quando a melhor parte de uma história acaba sendo uma sub-história dela, com pouca ou nenhuma participação do elenco principal, porque mostra que uma história excelente não precisa ser algo pré-estabelecido com personagens que aparecem em pôster. Uma história excelente pode começar com aquela uma ideia boa, que quando o autor coloca em prática, flui tão naturalmente e é tão cativante que na hora que ele volta pro elenco principal, você vira e fala: não, esquece essa história aí, volta, deixa lá no spin-off, tava melhor assim. Mas seguindo, a nossa Liga da Injustiça chega lá na cidade, começa a seguir o Sliding Go, que é um herói acobertando o exército da Meta Liberação, vê que tá tudo vazio, vai indo pra torre, mas surpresa! Era uma armadilha! E eles estão cercados pelos 100.000 coadjuvantes do Redestro! O Redestro mesmo tá lá de boa na torre tomando vinho do lado do Giran. E começa o quebra-pau! Vamos lá, gente! Eu não sei usar meu quirk, mas bora derrotar esses manos que vivem usando os deles! Eu não sou preconceituoso com quem não tem quirk! Eu tenho até uma tia sem quirk! Beleza! A gente não tá preso ainda, mas parece que é hora do serviço comunitário de limpar lixo! Mas, como todo vilão de arco que se preze, o Redestro tem seus capangas de destaque. No caso, os subcomandantes do exército que ajudam a espalhar a ideologia do pai dele. Tem a Curious, uma repórter cujo stand...
uma repórter cujo quirk é literalmente o Killer Queen, o Trumpet, um político com quirk que dá um buff de força maroto pra quem confia nele quando ele fala alto, o Skeptic, um editor de vídeo que é uma clara referência ao Gorillaz, com um quirk que consegue transformar objetos inanimados em pessoas por um tempo, falsificar evidência com ele. E finalmente o Geten, um cara que tem um quirk de controlar gelo, um sobretudo bacana e que só tá lá pro Dabi ter com quem lutar. Daí a treta vira aquele tipo de todos do grupo principal contra todos os capangas do grupo antagonista, mas em lutas de 1 contra 1 simultâneas. One Piece adora fazer esse modelo de batalha. Spinner, Twice e Mr. Compress começam contra o Trumpet, os coadjuvas, e a Toga vai contra Curious. A nossa Yandere favorita fica morrendo de levar bomba na cara, enquanto a profissão repórter fala que sabe de todo o backstory da Toga. Que ela era uma coitada que precisava de ajuda, mas a sociedade dos heróis nunca se dispôs a realmente ajudar ela. E por fim, que a morte da Toga seria perfeita para espalhar a ideologia da meta-liberação. Lembrando que o Skeptical tá gravando toda essa luta de pessoas normais contra vilões, nenhum herói por perto, e vai editar o bagulho pra reforçar a narrativa do Redestro. A ideia de que na ausência de heróis, as pessoas precisam ter o direito de se defender. Lembra bem desse detalhe, ele vai ser muito importante no futuro de Boku no Hero. Mas agora, chegamos em outra coisa legal que My Villain Academia faz. Ele dá power-ups para a Liga dos Vilões. É tipo um arco de treinamento muito bem encaixado para eles. A Toga fica tão pé da vida com a Curious enchendo o saco dela, que a menina usa o sangue que ela tinha guardado da Uraraka, se transforma nela e consegue usar o quirk de gravidade da aluna sem dinheiro. A Toga agora consegue se transformar e usar o quirk de quem ela se transforma. Quem que é Monoma? Ela faz a Curious flutuar, solta o quirk e mata a repórter estatelada no chão. A Toga ganha, mas ela também tá semi-morta da luta. Só que daí ela consegue se esconder antes de ver a luz. Enquanto isso, o Dabi e o Geten estão quase matando todo mundo dos dois lados com a lutona de fogo contra gelo. Mas spoiler de daqui a pouco, a luta meio que termina no empate técnico. Mas o Dabi ganha no meu coração porque ele não é um vilão secundário. Aí, seu Ice Climber falsificado! Você sabe o que acontece com a pessoa quando ela é fria com todo mundo? Ela se queima! Boa, Dabi! Antítese! Mandou bem! Luta vai, luta vem, e o Twice encontra a Toga quase indo pra luz. E vocês lembram que ele tem uma crush nela, né? O maluco 2 em 1 está novamente muito feliz com a situação. E quem também está muito feliz é o maluco Gorillaz, porque o exército está perdendo. Ele não tem cena boa pra usar nos vídeos. Ele tá tipo social media de time que tá perdendo o jogo. Vamos lá, nação tricolor! Nós não tem time, tamo perdendo o nosso 10º jogo seguido, mas é só ter fé! Então ele vai filmar o Twice ficando louco de ver a Toga quase morta pra ter algo clickbaitável. Provoca o cara com lacaios produzidos com a cara dele, tira a máscara dele e quebra o braço do nosso amado Deadpool 2. Só que nisso, o Skeptic, sem querer, resolve o conflito interno do Bubaigawara. Ele tinha muito medo de ser um clone de si mesmo e não lembrar dele ter se perdido no meio das cópias que fez e ele não ser o Bubaigawara real. Mas, porém, todavia, contudo, as coisas que ele clona se desfazem quando levam dano. Portanto,
Se ele conseguiu ter o braço quebrado e não se desfez, ele é o Jimbo Baigawara real. Twice está curado do trauma, motivado no 220 pelo poder do amor, começa a tocar Braveheart no fundo e agora, com a consciência de que ele é ele mesmo, o Twice pode se dividir à vontade. Então ele ganha o power-up desgraçado, que é conseguir fazer um monte de clones sem ter medo nenhum. Ele faz uma porrada de clone, uma porrada mesmo, e tira o que era a única vantagem que o exército da Meta-Liberação tinha ainda, os números. Os Twice salvam a Toga, ajudam o Spinner a lutar com o Trumpet, essa luta meio que não importa muito mesmo, e bora pra torre salvar o Giran. Parabéns, Skeptic! Seu plano deu muito certo! Outro plano que também tá indo tudo ao contrário do Keikaku é o do Redestro. Na teoria, o Giran tá lá de refém na torre, mas na prática ele tá ocupado demais rindo da cara do Redestro perdendo. Daí, finalmente chega um clone do Twice, Pete outros clones da liga dele e um clone do Shigaraki pra resgatar o Giran. O Redestro faz outro discurso de vilão. Eu estou certo! Mamãe e papai só queriam usar quirks livremente! E eu ainda não me toquei que desviei radicalmente dos ideais originais deles! E pra terminar esse blá blá blá, ele coloca uma pergunta muito interessante pro Shigaraki. O que você sonha em construir, já que tudo que sua liga faz é destruir? O Redestro tem um objetivo que pra ele é nobre, enquanto o Sexteto não tão sinistro só tá lá fazendo bagunça. E isso coloca em evidência o que todos nós queríamos saber. O que o Shigaraki tava fazendo na história? Qual a ambição dele como personagem? Ele não tem. O verdadeiro do nosso vilão sem propósito toca na torre lá embaixo, derruba tudo e dela só sobra um vivo Giran que foi protegido e o Destro 2. Eles começam a lutar e o Redestro conta pro Shigaraki que o quirk dele é transformar o estresse que ele acumula em força. E o cara fica bombadão porque, pela falta de telha nessa casa, estresse é algo que ele tem de sobra. Ô, pera lá! Tu não é aquele cara da propaganda da empresa do bem? E aí vem mais uma bomba na direção do nosso CEO Calvo. O Skeptic liga pra avisar que o Gigantomachia chegou e tá passando o carreto em todo mundo que nem o Shigaraki queria que acontecesse. E o velho da Detonerati fica mais nervoso ainda e fica dando murrinho na parede chamada Shigaraki Tomura. Nesse processo, ele começa a destruir aquelas mãos que o Shigaraki sempre usou na roupa, além de estourar uma mão do Shigaraki também. 1, 2, 3, 4... E perdendo elas, o Shigaraki começa a ter flashes de memória de algo que ele esqueceu, mas tá lembrando agora de tanto apanhar enquanto perde essas mãos. E com isso, começa o que, na minha opinião, é o melhor flashback de Boku no Hero disparado. Shigaraki Tomura lembra de quando ele era Tenko Shimura, uma criança que sonhava em ser herói que nem a avó dele, Nana Shimura, aquela antecessora do All Might na linhagem do One for All. Mas o pai dele odiava heróis, porque a Nana basicamente abandonou ele quando criança por causa das responsabilidades de herói, e ele agredia o Tenko na menor menção que ele fazia da profissão. Sabe aquele tema recorrente de Boku no Hero, de que os marginalizados surgem nas sombras que a própria sociedade cria? Parece que nunca teve um exemplo com muito impacto dentro da história. Na verdade, isso muda agora.
O Tenko era uma criança naturalmente frágil e ninguém sabia por quê. E o motivo era o quirk dele, que nunca tinha se manifestado direito. Até que um dia, este quirk de desintegração surge, enquanto ele pensava no ódio que ele tinha pelo pai depois de mais uma agressão. Ele não consegue controlar a desintegração e ele acaba matando o cachorro dele. E enquanto pede socorro, ele também mata a irmã, a mãe, os avós, todos acidentalmente. Mas na raiva e no desespero do momento, ele decide matar o pai também, com toda a intenção possível. Um tempo depois, aparece o All For One para adotar a criança e dá para ele o que sobrou da família morta, as mãos, como uma espécie de amuleto da raiva, para ele nunca esquecer do ódio, do sofrimento, do rancor que a sociedade causou nele, e dá para essa criança o novo nome de Shigaraki Tomura. O que eu mais gosto nesse flashback é o quão sombrio ele foi no mangá. Se alguém me dissesse que o capítulo dele tinha sido desenhado pelo Junji Ito, eu acreditava. É macabro nesse nível. Pra mim, esse arco também coincide com um ponto que a arte do Horikoshi Kohei evoluiu exponencialmente, o que só melhora a transmissão da brutalidade, que é esse flashback e a história depois desse ponto. O anime tem uma missão difícil de se comparar com o material base daqui pra frente. De volta pro presente, o Shigaraki só fica com a mão do pai sobrando, que é a máscara dele. Ele nunca esqueceu da dor que as mãos representam, mas ele guardou essa dor num lugar muito fundo da alma. Ele pensa no sofrimento que a sociedade de heróis causou pra ele, no quanto ele tá cansado de escutar o Redestro falar de ideais, quirks, e ele mesmo se dá a gota d'água quando pega a mão do pai e desintegra ela. Como se as mãos fossem cadeados que tivessem sido quebrados, o Shigaraki tá liberto. E ele responde a pergunta do Redestro. Se tudo que ele faz é destruir, ele vai destruir mesmo. E que se f***, ele ganha uma cara medonha, um cabelão branco que no mangá é desenhado apagando a página e vira o Komaeda Supremo! Você não sabe o que é um Komaeda? Ótimo, continua assim, é melhor pra você. Nota! O Shigaraki também ganha um power-up. Ele agora é capaz de desintegrar as coisas em cadeia. Logo no começo desse rolê, ele tocou em uma pessoa de um grupo, não foi nem com a mão inteira, e desintegrou todo mundo. E agora ele decidiu que vai desintegrar a cidade inteira e desintegra como se não fosse nada. Cidade Deika, o que é isso? Só existe uma cratera de concreto se desfazendo em meio a gritos de morte e agonia! O Shigaraki parece um vilão agora pra vocês? Pra mim parece. Nessa altura, não passa nem agulha lá do Redestro, mas ele não desiste. Então, ele chama uma armadura robótica que deixa ele mais forte ao amplificar o estresse dele. Eu não sei por que precisava disso. Se ele queria só ficar estressado, era só ele olhar o Twitter. Nunca falha.
surpresa! O Redestro continua perdendo para o recém-nascido símbolo da destruição em massa na frente dele. E agora sim ele desiste. O milionário calvo começa a voar para não tocar em nada. Uma ideia boa, mas uma pedrinha na qual a desintegração do Shigaraki chegou. Ela no jatinho particular dele e ele cai de cara no chão. Só que o chão ainda tá desintegrando e chega nas pernas dele. Ele corta as pernas fora. Daí o Shigaraki fala que ele conseguia parar a desintegração. Nisso, o Redestro vê que ele perdeu terno, perna, seguidor, dignidade, tá mais ferrado do que a liga no começo do arco. Aproveita que já tá no chão, fica de joelhos, ou do que sobrou deles, e fala que ele e o restante do exército da Meta Liberação agora são servos fiéis de Shigaraki Tomura. Calma! Calma! Não me mata! Eu percebo agora o verdadeiro herdeiro da vontade de Destro de liberar os Quirks e desfazer a sociedade de heróis. É este homem aqui! Ó grande Shigaraki Tomura, leve minha pessoa e o exército da Meta Liberação para o caminho do futuro! Eu não sei o que tá rolando, mas agora eu te respeito também! Pera, é impressão minha ou o Shigaraki venceu e é alguém respeitável agora? Spinner, eu responderia a sua pergunta, mas agora eu tô concentrado demais em não deixar minhas pernas tremendo. O vice-presidente que acabou de ser rebaixado de cargo. Sim, papai Shigaraki! Você tem dinheiro de sobra, não é verdade? Mano, eu ainda não tô acreditando que agora a gente pode tomar banho e almoçar todo dia. Nós tem até cama. Então, né, cara? A gente consegue comprar carne em 2021. Daqui a pouco a gente tá pagando viagem particular pro espaço. Irmãos, irmãs e funcionários terceirizados do Exército da Meta Liberação! Eu reuni vocês aqui hoje para anunciar que estamos sob nova direção. O nosso líder agora é o Grão-Mestre Shigaraki Tomura. Os novos subcomandantes são os seus aliados e eu sou o vice-presidente e melhor amigo dele. Ah, e o nosso novo nome será Frente da Liberação Paranormal! É aquelas coligação de partido que agora pode de novo, sabe? Mas, irmão Redestro, o que a gente faz se não gostar do Grão-Mestre Shigaraki Tomura? Ó, se tiver alguém aqui nesse galpão que não gosta de mim, tá tudo bem. A gente resolve no diálogo. Ó, conheçam ele. Diálogo é o nome que eu dei pro meu dedo indicador. Eu tranco as portas, toco o diálogo nessa cadeira aqui e em alguns minutos tá todo mundo morto. Que tal? Todos saúdem Shigaraki Vi-Britânia! Todos saúdem Shigaraki Vi-Britânia! E um tempo depois da Liga dos Vilões ganhar a luta, salvar o Giran e se fundir com o exército da Meta Liberação, o doutor liga pro Shigaraki, fala que também respeita ele agora, ainda bem, e vai submeter ele ao regime CrossFit de treinamento Dragon Ball, que é ficar naqueles tubos de ensaio, para então Shigaraki Tomura finalmente herdar o All for One. E, recapitulando, agora o Shigaraki tem um literal exército nas mãos dele, aliados fortes com quirks melhorados, um objetivo bem definido. E, depois de apagar uma cidade inteira em minutos, ele provou com as próprias mãos que agora é a maior ameaça da história. E My Villain Academia acaba nisso.
Esse arco é um divisor de águas pro que vem daqui pra frente em Boku no Hero. Midoriya finalmente tem um antagonista pra peitar ele. Eu não vou spoiler o arco atual do mangá, mas eu vou dizer que tá muito bom. E que a maioria dos fundamentos dele são consequências diretas de My Villain Academia. Você fica com a impressão que quase tudo que aconteceu antes de My Villain Academia não importa muito. Esse arco podia ter vindo antes na história sem perder muita coisa. É como se todas as reclamações que eu tinha de Boku no Hero fossem pinos de boliche e My Villain Academia é uma bola que chegou e deu strike. O principal desses pinos é o que eu comentei no começo do vídeo. Parecia que não tinha vilão e a história empacou. Eu sou capaz de apostar que boa parte de quem dropou Boku no Hero largou porque a história não começava. E, bom, agora ela começou. E onde ela e o Shigaraki vão parar é algo que a gente precisa acompanhar para ver. Eu vejo que agora a trama finalmente tem um vilão. E por causa dele, Boku no Hero, enfim, virou uma história de herói. Muito obrigado pela atenção. Olá! Eu sou Redestro e irei fazer a tela de fim de vídeo hoje. E você que ficar até o final dela pode levar pra casa um daqueles pernilzão grande que tem filme. Eu tenho dinheiro, eu consigo pagar isso. Não, cansei de fazer a voz. Muito obrigado por assistir até aqui, e se esse vídeo ficou bacana, por favor, de todo o meu coração, deixa seu like, compartilha, comenta o que você acha de My Villain Academia aí embaixo, porque o YouTube está cortando o meu alcance. Então, toda ajuda que você puder dar pra mim, pra esse vídeo, eu agradeço de coração. E muito obrigado também pros apoiadores do Padrim e do site Roxo por ajudar financeiramente. E obrigado pras Exibes, pro Matoso, pro Shiryu, por me ajudarem a dublar a Liga dos Vilões. Faz muito tempo que eu queria fazer um vídeo falando de My Villain Academia e do porquê este arco é estupendo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Se você quiser muito apoiar esse tipo de conteúdo e tem um dinheirinho sobrando, por favor considere assinar o Padrim ou o site Roxo quando aparecer por lá. E junte-se a essa linda lista de pessoas bonitas e cheirosas que está passando aqui do lado. Amo muito todos vocês. E por hoje, eu acho que é isso. Ajude o canal mandando esse vídeo pra todo mundo. E muito obrigado por assistir até aqui. Pode pegar o seu pernil. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo ou live naquele site. Falou! Frente da Liberação Paranormal tem muito nome de partido brasileiro. Ninguém me convence do contrário.